Wilker Leão e Nando Moura. Nas últimas semanas, nos deparamos com discussões entre Wilker Leão, esse que tem demonstrado nas universidades a doutrinação que ocorre. Ele demonstra especialmente na UNB, mas que a gente sabe que esse tipo de doutrinação ocorre em todas as universidades do território nacional. E por outro lado, tem o Nando Moura, que nos seus primeiros vídeos busca alertar o Wilker Leão do problema que isso pode gerar. Portanto, eu creio que se você está aqui nesse canal é porque você conhece ambos os lados, bem como já assistiu também o conteúdo de ambos. Então, ao analisar os conteúdos do Wilker e do Nando Moura, eu passei a me filiar mais à corrente do Nando Moura. E isso por quê? A gente está no Brasil, a gente sabe como funciona a política, a gente sabe como funciona o poder judiciário nesse país, certo? E você pode estar se perguntando, Juan, você tem propriedade em quê? Você já foi processado? Você é uma figura pública ou alguma coisa do tipo para saber? Cara, eu sou um mero estudante de Direito. Atualmente eu estou no terceiro período em uma universidade pública, mas eu iniciei essa jornada tem 3 anos. Iniciei na universidade particular, posteriormente fui aprovado na pública, então abdiquei dos períodos que eu estava lá na particular para vir para a pública. E assim, de fato ocorre, a gente sabe que ocorre a doutrinação. Porém, bem como o Nando explica, a chance de isso dar merda é muito, mas muito grande mesmo. Veja, a instância onde a gente deve discutir essa questão da educação é na esfera legislativa. Tem de haver uma discussão sobre a grade curricular que os professores ministram e obrigá-los a projetar um conteúdo que mostre ambos os lados, ambas as correntes. Aquilo que o Wilker mostra com o professor de História da África, a gente sabe o que acontece. Não só na UNB, mas em todas as universidades. A maioria dos professores, a maioria esmagadora, são de professores esquerdistas. Muito mais difícil você ver um professor de direita do que um professor de esquerda. E pelo teor dos textos que o Wilker mostra, a gente vê. Só que assim, cara, filmar aquilo não vai dar em nada. Certo? É como o Nando falou, no máximo aquilo ali vai gerar uma jurisprudência e vai impedir os futuros Wilkers que desejem gravar alguma coisa dentro da sala de aula. No máximo é isso que isso pode gerar. Agora, uma parte que eu discordo do Nando Moura é quando ele fala a respeito da liberdade de cátedra e o direito autoral. Veja, o Wilker, bem como aparece nos vídeos dele, ele posta interlocuções, ou seja, ele posta pequenos cortes das partes onde ele faz parte, onde ele está indagando ao professor, onde isso contraria o ordenamento jurídico. Acho que a partir do momento que o Wilker Leão ele grava a aula aqui, a aula inicia, sei lá, 6 horas da noite. Se ele grava aqui de 6 horas e ele vai gravando até 9 horas, que é a hora que acaba a aula, e ele posta esse vídeo na integralidade, se ele posta, aí ele está sim violando o direito autoral do professor, porque ele produziu esse conteúdo, então esse conteúdo é dele. Só que isto não acontece, né? Ele grava as interlocuções, então ele não viola direito autoral. Mas veja, essa pode ser uma parte que eu até acho que o judiciário não prejudique o Wilker nesse aspecto. Mas a questão de filmar o professor, isso aí eu penso enormemente que isso pode dar problema para o Wilker. O servidor público, ele não pode ser gravado, cara, sem consentimento. A não ser que ele esteja fazendo
algo que seja um delito. Aí sim qualquer pessoa tem a liberdade para filmar uma pessoa fazendo delito, principalmente um funcionário público. Então assim, o Wilker ele tem uma relevância grande no YouTube brasileiro e aquele professor não tem. Então quando ele mostra aquele professor vai passar por ameaça, aquele professor vai passar por xingamento, aquele professor vai passar por crimes contra a honra. E nesse momento de polarização política em que o país vive, a gente vê que a esquerda e a direita é aquela mesma esquerda e direita é aquela mesma esquerda, as duas correntes se tornaram aquela mesma esquerda de 2014. Ambos os lados estão loucos. Pô, basta ver o cara agora, antes de ontem, salvo engano, o cara foi explodir lá o Supremo. Isso é um absurdo. Então imagine um professor, por mais que você discorde da ideologia do professor, por mais que ele só apresente aquele tipo de texto esquerdista, chato, por mais que ele faça só isso, o Wilker expor aquele professor, isso é um risco para ele, porque aquele professor vai ser reconhecido em Brasília, lá, provavelmente ele reside em Brasília, então aquele professor vai ficar conhecido lá. E aí, se um maluco for atentar contra a vida daquele professor, e aí, o Wilker tem culpa ou não? Ele expôs. Se ele está se expondo, o Wilker no caso, ele aceita os encargos que a vida pública tem. Ele opina, ele dá opiniões politicamente públicas, então ele está sujeito, ele sabe que ele pode passar por ameaças, ele sabe que pode passar por crime contra a honra, mas aquele professor não. Aquele professor está no exercício da função dele e é aquilo que ele faz, só aquilo. Ele não fala com o público, como ele mesmo fala, tá? Eu já assisti todos os vídeos de Wilker e o professor mesmo fala que nem de rede social gosta. Então, assim, é uma pessoa que perante a publicidade do YouTube no Brasil, ele não pode nem se defender, certo? Então, assim, eu gosto do conteúdo do Wilker, acho autêntico e acho necessário que as pessoas questionem, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas seguem muito uma bolha, seguem muito só um lado. Então, assim, eu discordo, como no podcast do Glauber Wilker falou, parece que o Nando tá contra. Cara, aquilo que a gente não concorda, a gente tem que questionar. A gente não vai se submeter a tudo. Entende? O problema das pessoas no Brasil é isso, é a submissão a tudo. No vídeo do Nando, há coisas que eu discordo dele, mas há coisas que eu concordo. Bem como no canal do Wilker também. Há muitas coisas que eu concordo, mas também há coisas que eu discordo. Por exemplo, o que ele está fazendo na Universidade da UNB, eu acho que é uma luta inútil, tá? É um tipo de coisa que eu não concordo. Então o vídeo é basicamente isso, opinar sobre o que eu acho desse fato que vem ocorrendo aí. E para você que ficou aqui, deixa o seu joia, no mais é isso.